diz o outro. Boa noite, Finalmente. finalmente. Boa noite a todos os que vão entrando. Boa Vou fazer noite. aqui a introdução aqui à nossa convidada de hoje, do segundo dia das conferências. Vou apresentar a Inês Souza, que é coach, psicóloga e consultora de Feng Shui, e hoje vai-nos trazer um tema muito pertinente, que adequa perfeitamente aos tempos em que vivemos, que é como é que o Feng Shui nos pode ajudar nesta fase. Maria Inês, passo-te a palavra. Obrigada. Boa noite a todos e a todas que começam a entrar. Bem-vindos, bem-vindas. E então, hoje vamos falar um bocadinho sobre Feng Shui. E isto do Feng Shui é uma arte milenar chinesa, não é? E é uma área muito vasta, daí que nós poderíamos falar horas e horas a fio sobre esta temática. No entanto, eu selecionei aqui alguns pontos, algumas dicas para vos dar, que acho que serão, nesta fase, as mais importantes. E vou fazer por respeitar esta ordem para não dispersar muito, que pode acontecer com facilidade também. Então, o Feng Shui é essencialmente energia. É a harmonização dos nossos espaços, como é que nós nos sentimos nos nossos espaços, nas nossas casas, como é que esta energia flui. Estão todos a ouvir bem? Está tudo certo? Qualquer coisa, escrevam nos comentários. Então, a primeira ideia-chave que eu vos quero transmitir é que a nossa casa é o nosso espelho. E nós somos o espelho da nossa casa. Isto é mesmo muito importante vocês memorizarem. E então, nesta fase em que estamos mais em casa, é ótimo para aproveitarmos este processo de conhecermos a nossa casa de uma dimensão diferente. Então, vamos à primeira dica. E quem tiver papel e caneta pode começar a apontar as dicas. A primeira dica que vos trago é sentir a casa. E o que é isto de sentir a casa? Normalmente, no nosso dia a dia, na nossa vida normal, nós não usufruímos muito da nossa casa. Nós não temos muito tempo, no fundo, para viver a nossa casa. E uma vez que estamos agora confinados, não é? É bom aproveitar para sentir a casa, perceber o que é que a casa nos transmite, o que é que ela nos diz, que processos nós estamos a viver na casa onde estamos agora, não é? Eu gosto da minha casa, eu sinto-me bem em casa, há alguma parte da minha casa que eu não gosto, há alguma parte que eu gostaria de mudar. Tudo isto tem um significado, tudo isto tem um simbolismo. Se há partes da casa que vocês não gostam, isso significa que há partes de vocês que vocês não gostam. E é importante nós ganharmos esta consciência de sentir verdadeiramente a nossa casa, de observá-la com outro olhar, com o olhar de que, sabendo agora que ela é o nosso espelho, portanto, nós estamos a olhar para nós. E todas as áreas da nossa vida estão espelhadas na nossa casa. Portanto, é sempre um processo muito interessante de observar e de sentir. Há algo também muito interessante que vocês podem fazer, que é recordarem-se, por exemplo, das outras casas onde já viveram e que processos é que viveram nessas casas. O que é que aconteceu na vossa vida? Foi uma separação, foi uma mudança de emprego, foi a perda de alguém. Nós vivemos sempre imensos processos nas nossas casas e elas espelham sempre o que está a acontecer no nosso interior. Então é muito isto. Esta primeira dica de sentir a casa é questionarem-se se gostam de casa, o que é que sentem,
Eu sinto-me segura na minha casa, eu gosto de estar em casa, ou é um sacrifício muito grande estar em casa? Se é um sacrifício muito grande, então eu precisarei aqui de uma reestruturação muito grande interna, porque a casa é o meu espelho, não é? Lembrem-se disto. Então, segunda dica, e esta é muito boa e dá aqui muito que falar. Destralhar a casa, ok? E aqui vocês podem, na medida do possível, fazer estas tarefas com todos os elementos que vivem convosco, na vossa casa. E destralhar a casa é muito mais do que limpar e arrumar. São verdadeiras reestruturações internas, ok? É um processo que pode ser até doloroso. Nem toda a gente tem consciência disto, Inês, não é? É verdade, é verdade. E muitas vezes há pessoas que se recusam a fazer este trabalho, a destralhar a casa, inconscientemente elas não querem fazer esse trabalho. Porque fazer esse trabalho é mexer nas nossas entranhas. É um trabalho visceral, que muitas vezes não é fácil. Não é só limpar o pó, não é só arrumar umas roupas, não é isso. E acreditem que facilmente, quando nós entramos neste processo de destralhar a sério, facilmente enchemos sacos e sacos e sacos de lixo. E, portanto, é um trabalho interno, porque quando nós estamos a limpar exteriormente os nossos armários, as nossas gavetas, nós estamos a fazer o mesmo internamente, ok? Há sempre esta simbologia. E então, nós devemos começar por ver efetivamente aquilo que é útil para nós e aquilo que não é, aquilo que está danificado e que muitas vezes nós insistimos em guardar, é para deitar fora, porque está a ocupar um espaço e está a bloquear alguma área da nossa vida, não é? E aqui eu posso vos dar imensos exemplos. Imaginem objetos que vocês têm em casa que vos foram oferecidos, por exemplo, e que vocês não gostam muito desses objetos. Mas pronto, é aquela coisa, não é? Alguém ofereceu, parece mal deitar fora. E aqui nós devemos nos questionar em que outras áreas da nossa vida nós ficamos com coisas que não gostamos só porque parece mal não nos desfazermos delas, ok? Porque tudo tem esta simbologia. E estou-me a recordar agora, por exemplo, algumas lembranças que se dão nos casamentos ou coisas assim, que a maior parte das pessoas não gosta, porque aquilo, algumas, atenção, não tem utilidade nenhuma, e nós insistimos em guardar aquelas coisas. E muitas vezes pomos tudo isso numa gaveta ou num armário, que é a gaveta da tralha. E essa gaveta da tralha pode estar numa área muito importante, não é? Pode estar na área, por exemplo, do trabalho, pode estar na área dos relacionamentos, e então imaginem, se eu guardo tralha, coisas que eu não gosto, na área dos meus relacionamentos, na área do trabalho, ou na área da prosperidade, não é? Como é que estarão essas áreas da minha vida? Então, Inês, só uma dúvida. Então, a casa corresponde a áreas da nossa vida, certo? Sim, sim. A nossa casa espelha todas as áreas da nossa vida, não é? Nós temos em nós, dentro de nós, do nosso sistema e dentro da nossa casa, todas as áreas da nossa vida. Nós temos a área da saúde e do poder pessoal. Temos a área
do caminho de vida, dos inícios. Temos a área, por exemplo, da abundância, da prosperidade, da sorte. Temos a área dos relacionamentos, a área do trabalho. Portanto, nós temos todas as áreas em nossa casa. Vocês hoje não vão ficar a saber onde é que estão essas áreas, porque isso era para um workshop, mas se começarem a destralhar a vossa casa, e atenção, não é mesmo aconselhável que vocês comecem a destralhar tudo de repente, de um momento para o outro, e querem num dia destralhar tudo, isso não. Uma divisão de cada vez, e há divisões que podem demorar dias a serem destralhados, não é? E eu posso dar aqui um exemplo. Há uns anos atrás, eu destralhei uma divisão cá de casa, que é um bocado aquela divisão que nós íamos pondo as coisas que não têm outro sítio para estar, então vamos pondo para ali. Não é? Então houve um dia que me deu para destralhar e organizar aquilo tudo. E eu tirei daquela divisão sacos de lixo. Alguns sacos com coisas para dar, porque aquilo que ainda está em bom estado, nós já não usamos, deve ser doado, faz falta a outras pessoas, e mesmo que sejam coisas que nós não gostamos, o simples facto de doarmos a alguém, nós estamos a transmutar essa energia. Ok? Então, nessa fase eu ainda não sabia nada sobre Feng Shui. E eu destralhei essa divisão e passado uns dias eu comecei a receber comunicações e situações do passado que começaram a surgir assim. E aquilo foi muito curioso, não é? Porque, então, passado tantos anos, estas situações vêm agora ao de cima. E mais tarde, quando eu estudei Feng Shui e me formei em Feng Shui, eu percebi que eu tinha estado a destralhar a área que correspondia ao passado. Portanto, isto é muito importante e é muito mais do que limpar, é muito mais do que deitar umas coisinhas fora, é muito mais do que isso. É um trabalho interno e inconsciente, porque nós muitas vezes não sabemos, não é? O que é que nós estamos a trabalhar, em que área é que nós estamos a trabalhar. Mas, de facto, isso é mesmo muito importante, destralharem, na medida do possível, todas as divisões da vossa casa, ok? Guardarem apenas aquilo que vocês gostam, aquilo que faz sentido na vossa vida, não é? Se, por exemplo, vocês receberam uma prenda ou um objeto de alguém e esse alguém já não faz parte da vossa vida, questionem-se se faz sentido continuar a manter esse objeto na vossa casa, não é? E por exemplo, coisas de ex-namorados, ex-companheiros e companheiras, não é? Se nós guardarmos essas coisas, nós estamos a bloquear completamente a entrada de uma nova pessoa na nossa vida. Isso independentemente da área que for. Independentemente da área que for. Agora, muito mais acentuado se por acaso calha na área dos relacionamentos. Inês, está aqui uma pessoa a perguntar se podias relembrar novamente as áreas todas da casa. Então, nós temos a área do caminho de vida, dos inícios, da sexualidade, temos a área da espiritualidade e sabedoria, temos a área do trabalho e do masculino, temos a área da saúde e do poder pessoal, da família e do passado, da comunicação, das bênçãos, da prosperidade, a área do sucesso, das paixões, a área dos relacionamentos e a área do
do prazer, do futuro e das crianças. Mas Oh, eu Inês, depois posso deixar um pequeno resumo escrito, entretanto, para saberem. olha, só aqui uma questão, há aqui uma questão muito importante da Ana Isabel que diz que, e quando há espaços em comum que não nos permitem destralhar? É uma excelente questão e não é a única que vive isso. E é uma questão interessante, porque eu já tive até um caso assim que calhava mesmo na área 1, na área do caminho de vida, não é? E então, se eu tenho a minha área 1 completamente bloqueada e contrária, que é de outra pessoa que vive na mesma casa que eu, mas que ela não quer destralhar, não é? Eu não posso interferir no processo dela. Se ela tem o poder de continuar com a tralha, se é ela que manda, vamos dizer assim, eu tenho que respeitar esse processo. Eu tenho é que pensar até que ponto isso me influencia. Até que ponto é que eu deixo que os outros interfiram no meu caminho de vida. Ok. Okay? E é muito pela tomada de consciência. Sendo que no quarto dessa pessoa, presumo que ela tenha a liberdade de trabalhá-lo, pode não ser na casa toda macro, mas pode trabalhar todas as áreas em micro, no seu quarto. Pois, por exemplo, se calhar são pessoas que às vezes moram com os pais, não é? Sim, ou com os pais, ou com colegas de casa, da universidade, por exemplo, acontece muito. Nós não podemos interferir no processo dos outros, não é? E nós, por muito até que nos custe entender isto, nós escolhemos, nós atraímos as casas que necessitamos para viver determinados processos. Então também pode ser interessante para quem questionou perceber que tipo de processo é que tem vivido nesta casa, o que é que ela tem aprendido. Então isto também depois, as pessoas têm muita curiosidade em saber das áreas, também depende muito da análise de cada casa, porque cada casa Exatamente, cada casa é uma casa, cada caso é um caso, isso depois tem que se ver de uma forma mais individualizada, ou no workshop, que eu mais tarde vou falar um bocadinho sobre isso. Está bem? Inês, só aqui uma outra questão. Está aqui uma pessoa a falar de familiares, fotos de familiares que já partiram. Fotos de familiares que já partiram podem... Não percebi. Da Filomena Castro, uma dúvida da Filomena Castro. É que eu não estou a acompanhar os comentários. Pronto, fotos de familiares que já partiram ou que não partiram, elas podem existir, desde que seja, por exemplo, na sala, nunca no quarto, ok? No quarto, não. E também perguntarem-se se faz sentido manter essas fotografias, não é? Porque, vamos imaginar, se é o meu avô, a minha avó, com quem eu tive uma relação muito positiva e eu gosto de ver as fotografias deles aqui, na minha sala, ok, eu mantenho. Se é algo que me traz memórias não tão positivas, então não faz sentido, não é? E isso é muito pessoal. Ok, posso continuar? Sim. Então, em qualquer área, nós devemos libertar espaço, ok? Destralhar e acreditem que vocês vão encontrar muito lixo, muita coisa que não serve para nada, que vocês já não usam e, portanto, é libertar espaço, libertar-nos do velho para haver espaço para entrar o novo na nossa vida, ok? E uma coisa também muito importante, uma dica muito importante que vocês podem utilizar é organizarem as vossas coisas com base em passado, presente e futuro. Sendo que passado é tudo aquilo que está, por exemplo, da nossa cintura para baixo. Armários junto ao chão, as gavetas do fundo,
ok? Isso corresponde ao passado. Corresponde ao presente tudo o que está ao nosso nível. E corresponde ao futuro tudo o que está da nossa cabeça para cima. Os armários mais em cima, as prateleiras de cima, ok? Então, já começam a perceber também a importância de destralhar e de organizar conforme estes 3 momentos. O nosso passado, nós queremos-lo limpo e resolvido, certo? Então, não convém nós acumularmos tralha, lixo, recordações de coisas passadas que já não fazem sentido na nossa vida. Não convém nós acumularmos isso, nem no passado, nem no presente, nem muito menos no futuro, ok? Agora imaginem que vocês têm um armário na parte de cima de uma divisão qualquer da vossa casa, onde vocês põem tudo o que não tem sítio para estar, pronto, sei lá, tralhas. Então, imaginem como é que estará o vosso futuro. Ou então, coisas que fazem parte do passado que vocês guardam nas prateleiras de cima. Então, o que estão a chamar para o vosso futuro é o passado. Faz sentido? Eu acho que faz, não é? Acho que faz. Por isso é muito importante ter atenção a estas situações. E outro exemplo. Vamos imaginar que eu sou solteira, terminei um relacionamento muito longo, de vários anos, e agora estou solteira. E tudo no meu quarto parece efetivamente um quarto de solteira. Cama de solteira, uma almofada, uma mesinha de cabeceira. E não tem nenhuma gaveta livre. Nem um espacinho no meu roupeiro livre. Portanto, como é que alguém há de entrar na minha vida se eu não tenho espaço para essa pessoa entrar? Não é? Então, sim, Inês, a quantidade de coisas que nós fazemos erradas, não é? Sim, sem saber, claro, nós muitas vezes é muito inconsciente, mas daí que é importante nós irmos conhecendo estas áreas e estas dicas que nos podem ajudar muito. Então, para terminar este segundo ponto do destralhar a casa, acreditem que, independentemente de saberem onde é que é a área dos relacionamentos, onde é que é a área do trabalho, se vocês fizerem este trabalho de destralhar a vossa casa com consciência, muita coisa na vossa vida vai efetivamente mudar, ok? E pode, neste trabalho de limpezas, de deitar coisas fora, podem ocorrer, sabem, assim, um mal-estar, porque são coisas que mexem. Pode doer a cabeça, podemos ficar enjoadas, mas nada temam que isso tudo passa. E é para melhor, ok? Pronto, então, terceira dica, vamos para a parte em que harmonizamos a nossa casa e os nossos espaços. Então, dentro do que vocês já têm em casa, dentro das cores que usam, os materiais e os elementos, vão, no fundo, harmonizando, utilizando também a vossa intuição ao colocar determinadas cores. Sendo que, por exemplo, nos quartos, nós queremos cores mais suaves, ok? Porque não queremos que interfira com o nosso descanso. Cores muito vivas, uns vermelhos, uns laranjas, querem-se mais nas salas, ok? No quarto nós queremos um ambiente mais harmonioso e mais zen. Uma dica, uma vez que estamos todos muito por casa, é irem também trocando os objetos de lugar, ok? Para não estarem sempre a ver a mesma coisa no mesmo sítio. Podem ir trocando as coisas e sempre parece um ambiente diferente. Devemos manter a nossa casa limpa, organizada e arrumada,
não é? Sendo que uma casa arrumada não é necessariamente uma casa organizada, ok? Eu posso entrar numa casa que aparentemente está super bem arrumada, mas pode estar muito desorganizada, ok? Está tudo arrumadinho, não se vê nada fora do sítio, mas está desorganizado. Por exemplo, quando nós temos coisas no quarto que são de ter na casa de banho, ou quando temos coisas na casa de banho que são da cozinha, isso é desorganização. Então, nós devemos também organizar conforme as divisões, não é? E a utilidade delas. Isso também é muito importante. E depois, algo que considero também extremamente importante nesta fase é vivermos a casa em pleno, ok? E viver a casa em pleno é fazerem e utilizarem aquelas coisas que só fazem e utilizam em momentos especiais ou quando vem não sei quem cá à casa, ok? Portanto, aqueles faqueiros espetaculares, aqueles conjuntos de pratos, de chás, aqueles guardanapos XPTO, é tudo para usar agora, ok? E até sugiro que uma vez por semana, por exemplo, se vistam, se arranjem, as mulheres, se gostarem, que se maquilhem, que ponham o seu perfume e que preparem um jantar diferente em casa, ok? Acendem umas velas, abrem um vinho, fazer algo diferente e especial, ok? Isso ajuda muito a levantar a nossa energia, a mudar o foco. Isto é o feng shui dos relacionamentos, não é? Sim, mesmo para quem vive sozinho. Claro. Mesmo para quem vive sozinho, não é? Arranjar-se, pôr-se bonito, pôr um perfume, fazer uma coisa diferente. Olha, a Carla diz que usa tudo, não há nada para dias especiais. Ela está Exatamente. Aliás, são todos os dias especiais. precisamente. Todos os dias são especiais. E é isso mesmo, Carlinha. Então, quarta dica. Vamos falar de janelas e de portas. As janelas e as portas no Feng Shui representam as oportunidades, as metas, os sonhos, ok? Sim, e então, nesta fase, é importante nós lavarmos e limparmos as nossas janelas, os stores, tudo impecavelmente. E as portas também, para que as oportunidades cheguem, ok? Para não termos bloqueios nestas oportunidades. Portanto, aquelas portas com as fechaduras que já estão quase a cair, mas que ainda serve, não é? Ou as portas que chiam, isso tudo deve ser resolvido, porque tudo isso está a condicionar as oportunidades, os sonhos e as metas das vossas vidas. Ok? E aqui até vou dar o exemplo da entrada, que é uma zona muito importante da nossa casa, a nossa entrada, não é? Ela simboliza o nosso caminho de vida, as nossas oportunidades, não é? E novas coisas que iniciam ou não. Então, se eu tenho dificuldade em iniciar coisas na minha vida, se eu não tenho clareza acerca do meu caminho de vida, o que é que eu posso fazer, eu vou verificar como é que está a minha entrada. E posso verificar que a minha porta chia, ou não abre com facilidade, eu tenho que empurrar, ou tenho que dar aquele jeitinho na fechadura, a lâmpada não funciona, e ainda por cima tenho tudo o que é correio, publicidade e contas para pagar no aparador, no móvel de entrada. Então, como é que oportunidades podem chegar à minha vida se eu tenho a minha entrada neste estado? Não é? E já agora fica aqui a dica, contas para pagar, tirem-nas da entrada, por favor. Porque senão tudo o que vocês estão a atrair é mais contas para pagar, mais contas para pagar. Ok? E de preferência, primeiro paguem-nas, ok? E depois coloquem-nas no passado, está bem?
Nós não queremos muitas contas para pagar. Inês, está aqui uma pessoa a dizer se devemos ter espelhos na entrada. A Sofia Não. Souza. Não, desde que, ou seja, o espelho não deve estar a refletir a porta de entrada, ok? Pode estar numa parede lateral, por exemplo. Se estiver, como é que se chama a pessoa que perguntou? Sofia Souza. E ela também questiona que planta se deve colocar na entrada. Todo o tipo de plantas são bem-vindas em todas as divisões da nossa casa, ok? Mas, Sofia, se ao entrar em casa dá de frente logo com o espelho, não é aconselhável, ok? Continuando, tratar das portas, das janelas, ok? Para que as oportunidades fluam na vossa vida. E é muito importante arejar a casa, todas as divisões, todos os dias, ok? Já sabem que todas estas áreas estão presentes na nossa casa, ainda que não saibam exatamente onde, mas elas só são, no fundo, elas só estão ativas se nós formos a essas divisões. Portanto, se há uma divisão que vocês não usam, pelo menos vão lá abrir uma janela, fazer o ar circular para ativar aquela área, ok? Depois, quinta dica, manter uma rotina saudável e funcional, ok? Dentro do possível, nós devemos vestir-nos, fazermos todas as refeições na mesma, aproveitar esta fase para termos uma alimentação mais saudável, fazermos exercício físico, vocês já sabem, isto não é novidade nenhuma. E também é muito importante, na minha perspectiva, reservarem um tempo do vosso dia para estarem a sós. Ok? Fazerem algo que gostem, pode ser o tempo de ler uns 30 minutos, ler um bom livro, pode ser o vosso banho de imersão, qualquer coisa a sós, ok? E outra coisa importante é irem alternando as tarefas. Vamos imaginar, se sou sempre eu a cozinhar todos os dias, então eu amanhã não vou cozinhar, vou tratar, por exemplo, da roupa, ok? Para não estarem sempre com aquela sensação de que todos os dias são iguais e que eu estou sempre a fazer a mesma coisa, ok? Sexta dica, cuidar da vossa energia. Então, nós cuidamos da nossa energia quando nós temos práticas que, no fundo, potenciem a nossa saúde física, mental, emocional e psicológica. Ok? Então, dentro de todos os estímulos e tudo o que existe à nossa disposição para fazermos, escolhermos sempre aquilo que alimente a nossa energia e não que nos retire energia. E aqui eu quero salientar 2 momentos do dia que são muito importantes, que é o acordar e no fundo quando vamos para a cama dormir. E nestes 2 momentos, o nosso inconsciente ele está mais ativo, ok? A nossa mente consciente está ainda um bocadinho adormecida. E o nosso inconsciente, ele é um servidor. E, portanto, tudo o que nós pensarmos, todos os estímulos que nós tivermos nestes momentos, eles têm uma maior probabilidade de terem um maior efeito no nosso sistema. Ok? Então, aquilo que eu aconselho é, ao deitarem, ou perto da hora de deitar, evitarem os aparelhos eletrónicos, ok? Evitarem as luzes muito brancas e muito fortes, baixar mais as luzes, aquelas mais serenas, mais tranquilas, ok? Fazerem umas respirações, umas visualizações positivas, fazerem afirmações positivas, lerem um bom livro, ok? E a mesma coisa ao amanhecer,
Ao amanhecer, sugiro quem faz meditação, é o momento ideal, fazer um bocadinho de meditação ou simplesmente fazer algumas respirações mais profundas, a tal visualização positiva de coisas que vocês gostavam que acontecesse na vossa vida, como é que vocês gostavam que fosse o vosso dia, por exemplo, ok? Fazer uns alongamentos, começar o dia sem estímulos eletrónicos, sem notícias, de preferência, ok? Para começarem o dia com uma energia muito, muito melhor, digamos assim, mais saudável, mais tranquila. Alguma dúvida, alguma questão? Diz aqui a Karina Pinheiro, em relação a um espaço para uma nova relação. Se pode ser uma mesinha cabeceira, é assim, eu acho que tu já falaste nisso, não é? Tem que Sim, ser. pode ser. Se fosse eu a fazer esse estudo, e é aqui uma dica. Primeiro, tem obrigatoriamente que ter 2 mesinhas de cabeceira e eu libertaria completamente o espaço de uma delas. Ok? Não só uma gaveta, eu libertaria todo o espaço. E deixava também uma parte do roupeiro um bocadinho livre. Ok. Sendo que há muitas mais coisas para fazer. Claro, Nesse claro. caso, mas é só um exemplo, não é? Mas isso já vai ajudar. E destralhar vai ajudar em todas as áreas da vossa vida. Acreditem. Inês, a Rita Lima está a perguntar o que é que as escadas representam. Se calhar escadas dentro de casa, suponho eu. Sim, depende também muito da área onde elas estão. Ok. Ok? Mas no fundo, as escadas são sempre algo que nos permite chegar a determinado sítio, não é? Portanto, é isto que representa. Agora, vamos ter que perceber em que área é que estão as escadas, mas depois pode-me mandar mensagem que eu tento ajudar. Ok? Para terminar, eu queria dizer-vos que no próximo domingo vou realizar um workshop online com o título Muda a tua casa, muda a tua vida, em que vamos falar disto que estivemos a falar hoje e muitas mais coisas, dezenas de dicas para vocês colocarem em prática e efetivamente nas vossas casas. Se tiverem interesse, eu também deixo aqui a página, as informações necessárias, ok? E acabar, no fundo, por salientar aqui um ponto que também considero importante, que é, no fundo, quando a nossa vida corre normalmente, o nosso trabalho corre bem, as nossas finanças correm bem, os nossos relacionamentos familiares e amorosos, está tudo a correr bem, nós dificilmente vamos realizar alguma mudança. Dificilmente nós vamos mudar alguma coisa, não é? Então, esta é uma oportunidade que as crises e os desafios nos trazem. É nos reinventarmos, é fazermos mais, é fazermos diferente, é fazermos algo melhor e é efetivamente sairmos da nossa zona de conforto. Por isso esta também é uma mensagem que vos deixo, é que encarem esta fase não como um bloqueio, não é? Mas como uma oportunidade de fazer algo diferente, ok? Boa dica. Boa. E se não pararmos a bem, paramos um bocadinho a mal, entre aspas, não é? Sim, e é uma ótima fase nós trabalharmos isto em casa, porque em casa nós trabalhamos todos os nossos processos de todas as áreas da nossa vida. E de certeza, Inês, que nunca tanta gente ao mesmo tempo esteve em casa a destralhar, como agora. Sim, eu espero que sim, porque a vida vai melhorar imenso. E com certeza que domingo vai haver pessoas que vão querer ouvir-te mais falar sobre isto, inclusive aí eu, porque o Feng Shui é uma sabedoria que não tem fim e é uma experiência própria que faz a diferença na nossa vida. Sim, faz mesmo. São todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada, Inês Souza. A Rita Lima está a dizer como é que vamos ter acesso ao workshop no domingo.
tu vais publicar na página, certo? Sim, eu deixo já todas as informações, deixo também a minha página profissional, deixo o evento e amanhã, se quiserem, eu deixo um resuminho também das dicas que falei hoje. Sim, de certeza que toda a gente vai querer, porque há aqui pessoas que estão a falar outra vez do destralhar dos armários, pronto. Sim. Essas dicas são simples, mas de certeza que fazem grande diferença, como tu disseste, na nossa vida, porque vão fazer diferença nas áreas que constituem a nossa vida. Sim. Maria Inês, muito obrigada. Foi um prazer ouvir-te mais uma vez. Domingo lá estaremos outra vez. Sim. E todos que estão connosco, amanhã continuamos no nosso ciclo de conferências e a fazer-vos companhia. E a ti, Maria Inês, muito obrigada por nos teres feito companhia. Obrigada obrigada a todas as pessoas que estiveram a assistir. Um beijinho grande para ti e para todas. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.